Bom dia, caras camaradas, caros camaradas. Permitam-me que comece por cumprimentar o Presidente do Congresso, o camarada Carlos Trindade, que acho que é uma inspiração para todos, como trabalhador, como sindicalista e como socialista, pelo menos para mim é, e tenho essa dívida para contigo, Carlos Trindade. Saudar também o Secretário-Geral, o Fernando Gomes, e saudar os camaradas que vêm de outros países, nas mais diversas funções, quer por serem sindicalistas, quer por estarem aqui noutras funções, porque os camaradas que vêm ao encontro de trabalhadores e de sindicalistas vindos de outros países fazem-nos lembrar que a dimensão internacionalista do movimento dos trabalhadores é uma dimensão essencial deste movimento e de uma dimensão essencial da resposta aos desafios que hoje enfrentamos. Porque grande parte das realidades que fazem pressão sobre a vida dos trabalhadores, que fazem pressão sobre a vida das pessoas concretas, têm determinantes que ultrapassam as fronteiras nacionais. E hoje em dia, ser nacionalista, que é uma coisa diferente de ser patriota, nós podemos ser patriotas de muitas coisas, da nossa pátria, da nossa terra, até do nosso sindicato, mas ser nacionalista não é isso. Ser nacionalista é ser cego, é esquecer o mundo e é pensar que podemos esconder-nos dentro da caixa, sozinhos, e defender-nos sozinhos. Não podemos. Precisamos dos outros, precisamos da solidariedade internacional, e a solidariedade entre trabalhadores e entre sindicalistas de vários países é uma dimensão importante daquilo que estamos a fazer e, portanto, não só por virem de mais longe, mas também por terem esse significado político. Cumprimento também as pessoas que vêm, os camaradas que vêm de outros países. Eu vim aqui onde me sinto sempre bem e onde procuro vir aqui a outras relações da corrente sindical socialista da CGTP quando me permite, quando posso. Vim aqui olhando para os temas propostos para este Congresso, pelo reforço do Estado Social, para uma Europa solidária e pela paz, e depois também combater o sectarismo na CGTPI e exigir democracia e autonomia sindical. E eu não queria deixar de dizer breves palavras sobre cada uma destas dimensões. Sobre combater o sectarismo, exigir democracia e autonomia sindical, já foi dito, concordo, sempre foi nessa perspectiva que, como militante político, olhei para os sindicatos, de respeito, de liberdade, de autonomia, e desejando que todas as organizações onde nós estamos, como socialistas, sejam mais democráticas, sejam mais autónomas e sejam mais justas precisamente por nós lá estarmos. E a Corrente Sindical Socialista da CGTP tem uma tarefa muito importante, que é contribuir para que essa parte do movimento sindical português não se torne cada vez mais sectária, não se torne cada vez mais fechada. Dizer esta palavra, que é uma palavra de análise política, que queria compartilhar convosco. Nós voltamos a estar numa situação que já conhecemos anteriormente e que não é boa. Nós tivemos, na crise das dívidas soberanas, uma divisão profunda na Europa, em que aqueles que tinham mais força dentro da União Europeia achavam que era castigando os países que estavam em dificuldades que iam resolver o problema, achando que era diminuindo o nível de vida das populações que se resolvia o problema da crise, e isso correu mal. Sofremos todos muito com isso em vários países. Na crise da pandemia tivemos uma realidade um pouco diferente. Houve alguma noção da solidariedade europeia. Houve até uma coisa histórica, que foi a União Europeia aceitar contrair dívida comum para poder financiar os programas de recuperação e resiliência. E nós pensávamos, desta vez aprendemos todos, que a via da solidariedade é mais eficaz do que a via da austeridade. E agora, com esta nova crise da inflação e com os riscos de recessão, voltamos a ter o risco da divisão entre falcões e pombas dentro da União Europeia, designadamente no Banco Central Europeu. Porque esta ideia de que, para combater a inflação, se aumentam as taxas de juro e que isso vai resolver essa inflação, quando esta inflação não é a inflação dos anos 70 e 80,
Quando esta inflação não é puxada pelo aumento da capacidade das pessoas para comprar, não é puxada por haver mais dinheiro na economia, é puxada pelo lado da oferta. A inflação da Europa não é a inflação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, de facto, fizeram uma injeção massiva de dinheiro no país durante a crise da pandemia. E, portanto, de facto, nos Estados Unidos há uma componente de inflação puxada pela procura. Mas isto não existe na Europa. Nós sabemos que ninguém andou a distribuir dinheiro de helicóptero por cima das nossas casas, por cima das nossas ruas durante a crise da pandemia. Esse fator não existe aqui. Os fatores principais da crise inflacionista são fatores externos, são fatores de fornecimento, designadamente de energia e dos bens alimentares, e nós voltamos a ver os falcões do BCE a querer combater esta inflação que é a nossa com as receitas das inflações de há décadas e com as receitas da inflação dos Estados Unidos, que não é a nossa e que a realidade não é a mesma. E, portanto, nós voltamos a ter um risco de uma divisão política na Europa, com as mesmas características de divisões anteriores, da qual nós não podemos distrair-nos. E aí, o movimento sindical, que é um movimento internacional e internacionalista, que tem as suas organizações internacionais, europeias e internacionais, também tem um papel a desempenhar. Porque nós precisamos é que, nos vários países, nas nossas regiões extranacionais, haja forças, haja inteligência, haja mobilização, haja ativismo, haja ação para evitar, outra vez, más opções no que diz respeito à forma de enfrentar esta crise. A paz. A paz é outro dos temas do vosso Congresso. E eu, sobre isso, devo dizer que é um tema que me preocupa muito, do ponto de vista da esquerda, do ponto de vista do socialismo, social-democracia e trabalhismo, que é a nossa família europeia. Não há nenhuma dúvida, para mim e para nós no Partido Socialista, de que o agressor não pode ter um prémio pela agressão. O país que invadiu, o país que desrespeitou a lei internacional, o país que se rege por uma estratégia imperialista e que é a Rússia, não pode ser confundido com o país que foi invadido, que foi agredido e que é a Ucrânia. E o invasor não pode ter qualquer tipo de prémio por essa invasão. Nós também não esquecemos, e saúdo a corrente sindical socialista, os 8 sindicatos que tomaram no seio da CGTP uma posição sobre a guerra da Ucrânia, chamando a atenção para isto, mas chamando também a atenção para a situação interna da própria Ucrânia, porque nós não podemos confundir os nossos padrões de democracia e de liberdade que temos nos nossos países com os padrões que efetivamente estavam e estão vigentes dentro da Ucrânia. Nós não podemos também distrair-nos disso. E até vos devo aqui dizer uma coisa que penso há algum tempo, mas que tenho evitado dizer. Na vaga de solidariedade com a Ucrânia, dentro da União Europeia, há alguns que estão mais sinceramente e outros que estão mais hipocritamente. E eu acho que mais cedo ou mais tarde vamos ter que dizer claramente que o Partido Popular Europeu está claramente numa jogada para fazer uma OPA sobre a União Europeia à conta da Ucrânia. Porque dentro da União Europeia a dimensão conta, a dimensão população conta em termos de decisão. Nós sabemos, pela experiência anterior, que um país, quando sai de um tipo de ditadura de uma determinada cor, depois, durante décadas, está no lado oposto. E é nisso que está a jogar uma parte mais radical do PPE, que é, se nós conseguirmos meter a Ucrânia à força dentro da União Europeia, seja lá como for, em que condições for, isto é deles, durante décadas. E nós não podemos deixar que se confunda a solidariedade com a Ucrânia com uma outra coisa, que é o oportunismo político, o cinismo político, a hipocrisia política de uma certa direita europeia que gostaria de eliminar a esquerda, os socialistas, os sociais-democratas da governação europeia, mesmo que seja aproveitando uma guerra. E isso é inaceitável, nós temos que estar alertas para isso.
E aí nós temos que saber olhar para o passado. Nós já tivemos décadas de uma guerra fria e nós sabemos o que é que isso significou. Nós sabemos que isso significou que, por exemplo, os ditadores, nossos amigos, era como se fossem democratas. E os democratas que fossem nossos inimigos era como se fossem ditadores. E isso serviu para muita coisa, como nós sabemos. Mas também sabemos que foi dentro da social-democracia e do socialismo europeu que se foram construindo as vias do diálogo, as vias da chamada abertura a leste, para nunca perder a noção de que nós não podemos quebrar todos os laços. Nós temos que manter a capacidade de comunicar com o outro lado, de conversar com o outro lado, de negociar com o outro lado e de procurar sempre alternativas à guerra. E eu penso que a responsabilidade dos socialistas, sociais-democratas e também do movimento dos trabalhadores manter uma luta política para que essas vias de solução possível, alternativas à guerra, não sejam fechadas. E não sejam fechadas por oportunismo político. E como já vos gastei demasiado tempo, um defeito que eu tenho, entre outros, queria terminar fazendo-vos uma pequena referência à revisão constitucional que vai decorrer nos próximos tempos. A revisão constitucional, penso que não há ninguém que acredite que era aquilo que o país precisava neste momento. Nós estamos no meio de mais uma crise, estamos no meio de uma guerra na Europa, na qual estamos todos mais ou menos direto ou indiretamente implicados. Não parece que fosse a altura própria para fazer uma revisão constitucional. O Partido Socialista tinha aí, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista tinha aí duas opções. Ou ficava em silêncio durante um ano a ver os trabalhos da revisão constitucional desenrolarem-se e nós não termos projeto, não termos nada para dizer, ou irmos a jogo de alguma maneira, mas da nossa maneira. E nós decidimos ir a jogo da nossa maneira. E nós não vamos agora estar a discutir o número de deputados, nem vamos estar a discutir os poderes do Presidente da República, nem vamos estar a discutir o Estatuto das Regiões Autónomas, nem vamos estar a discutir senadores, não vamos estar a discutir essas coisas institucionais que há tempo, em momentos mais calmos, para discutir. Se há que olhar para a Constituição do ponto de vista do seu aperfeiçoamento, vamos centrar-nos no reforço do Estado Social e no reforço, numa atualização progressista do catálogo dos direitos dos cidadãos. E o nosso projeto, que, enfim, só foi entregue ontem, ainda não, penso que ainda pouca gente terá visto, mas começarão a ver nos próximos dias, o nosso projeto centra-se aí. Reforçar os direitos dos cidadãos, reforçar o Estado Social. Aqueles pilares que conhecemos mais de perto, saúde, educação, mas também os direitos no mundo digital, as plataformas, mais foco na ação climática, mais foco nos direitos dos jovens, no direito das famílias, nos direitos dos consumidores, e há também algumas revisões que dizem respeito ao mundo do trabalho e aos artigos que dizem respeito aos direitos dos trabalhadores. Devo dizer-vos que não há, no nosso projeto de revisão constitucional, nenhuma revolução. A nossa ideia não é virar a Constituição de pernas para o ar. A nossa Constituição é fazer alguns aperfeiçoamentos que reforcem algumas coisas que até já lá estão, mas não estão garantidas, que até já estão na lei, mas não estão garantidas com a Constituição, e nós temos sempre que pensar que de hoje à amanhã pode haver uma maioria de direita, pode querer reverter certas coisas, e se estiver na Constituição será mais difícil. Por exemplo, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, constitucionalizar o objetivo de eliminar a precariedade laboral. Alargar a todas as empresas a orientação constitucional para que existam representantes dos trabalhadores nos órgãos sociais, que atualmente só está para o setor do Estado ou das entidades públicas e mesmo assim não é cumprido. A Constituição é um processo em aberto, vai-se fazendo, mas é um reforço dessa área. Constitucionalizar as garantias de defesa em processo disciplinar no caso dos trabalhadores. Constitucionalizar a proteção da parentalidade dos trabalhadores e algumas outras questões que poderemos provavelmente falar noutra altura. Mas, para vos deixar esta mensagem, aquilo em que nos focamos é a vida das pessoas. Nós temos hoje que ter consciência, e com isto termino, e lembrei-me desta questão quando o Sérgio falou da questão da caducidade e da nossa relação com a Comissão Europeia.
Nós temos de ter consciência de uma coisa. Nós não podemos olhar para o presente só com os olhos do presente. Temos de ter alguma perspectiva histórica. E se nós olharmos para os últimos 30 ou 40 anos, a verdade é que os socialistas, em certa medida, numa certa altura, foram bem embarretados pelos neoliberais. Ou seja, em alguns momentos das últimas décadas, nós comprámos ideias que só serviram para prejudicar os trabalhadores, para prejudicar o Estado Social, para enfraquecer a nossa capacidade de transformar o mundo, para dar mais poder aos maus patrões, porque há bons empresários também na relação com os trabalhadores, mas para dar mais poder aos maus patrões e para dar mais poder às caras ou às cabeças sem face que controlam em grande medida a economia internacional, longe das nossas casas, longe das nossas fábricas, longe dos nossos escritórios, longe dos nossos países. E hoje, o trabalho de contrariar também alguns erros que cometemos nas últimas décadas é um trabalho difícil e que tem que se fazer pouco a pouco. Mas não podemos perder de vista que é para isso que estamos cá, é para isso que temos que aprender com os erros passados e temos que ter a determinação de continuar numa linha de desenvolvimento da vida, de melhoria da vida concreta das pessoas. E para isso, os socialistas, enquanto militantes partidários, tentarão fazer a sua parte, os sindicalistas, socialistas, enquanto tal, farão a sua parte e depois vamos nos encontrando nessa estrada que vamos percorrendo em conjunto. E é com isso que contamos convosco. Espero que possam também contar com o Partido Socialista para essa caminhada conjunta. Muito obrigado e bom trabalho com o vosso congresso.